Segundo o dicionário, a palavra dócil significa aquele que apresenta temperamento fácil, é ser brando e manso. Também é alguém que aprende com facilidade. Existem dicionários que vão dizer que dócil é alguém que aprende com facilidade. Também são sinônimos da palavra dócil, obediente, paciente e submisso. Ser dócil, aí vem o ponto que você precisa entender. Ser dócil não é ser bobo ou facilmente dominado, mas é ser alguém de fácil convívio. Guarde isso. Alguém que melhora o ambiente e as pessoas ao seu redor. Nós estamos falando de quem? Dos filhos da luz. Ou seja, os servos de Deus. Ou seja, aqueles que já conhecem Jesus. Significa que você, como crente, não pode ser uma pessoa difícil. Não é que você vai ser o bobinho, o bestinha, o que todo mundo faz bolinha. Isso não é ser dócil. Não é ser dócil. Ser dócil é alguém de fácil convívio. Ou seja, alguém que luta pela paz. Alguém que melhora o ambiente. Aí, pega aí na tua memória. Quantos crentes você conhece ou você já conviveu, que você diz, meu Deus, que pessoa difícil, que pessoa complicada, fulano é muito complicado. Quantas vezes até aqui na igreja, você olha e diz, tal pessoa, eu já ouvi muito isso, tal pessoa é complicada. Deixa eu dizer para você, quando a gente diz tal pessoa é complicada, já tem alguma coisa errada, porque o crente não pode ser complicado. Não pode. Ah, mas aí eu volto, é o meu jeito. O seu jeito precisa ser mudado. O seu jeito precisa ser transformado. Fulano é difícil, eu tento trabalhar com ele, mas é uma pessoa difícil. Poxa, tem alguma coisa muito errada, ou em você ou nele. O cristão, o servo de Deus, o filho da luz, ele precisa ser alguém, como diz aí, ó, de temperamento fácil. Aqui não está falando do tipo do temperamento. Não está dizendo se é uma pessoa fleumática, não está dizendo se é uma pessoa melancólica, não está dizendo se é uma pessoa sanguínea e nem está dizendo se é uma pessoa colérica, que são os 4 temperamentos. Está falando sobre isso. Está dizendo que o temperamento, essa pessoa, ela tem que ter um temperamento fácil. É possível um sanguíneo ser fácil? É, se o sanguíneo for transformado pelo Espírito Santo. Aí é onde está o ponto. O problema é que tem gente que do jeito que vem do mundo continua. Eu sou assim, eu sou estourado mesmo, ou eu sou melancólico, é o povo da depressão, ou eu sou o fleumático, que é o mundo está acontecendo e ele está assim, parado no tempo. Ou é o colérico que guarda todos os rancores do mundo. Alguém pisou no meu pé no dia 30 de novembro de 1720, às 18h10. Cólera, raiva, ira. Tem gente que é assim. Eu já vi gente, já chegou gente para mim dizer assim, ó, eu pedi perdão a uma pessoa. Ela pede perdão, ela diz, um dia, me aguarde. Me aguarde. Perdoa só até a página 2, deixa eu lhe pegar. Se a gente fizer uma pesquisa, nós vamos encontrar aqui os 4 temperamentos. Eu tenho até um livro que eu recomendo, o nome do livro é Temperamentos Transformados. Porque ele pega 4 personagens bíblicos, simbolizando os 4 temperamentos, e diz assim, todos eles foram transformados pelo Espírito Santo. A pessoa não deixa de ser colérica, não deixa de ser sanguínea, não deixa de ser fleumática, não deixa de ser melancólica. Porém, ela aprende a levar isso cativo a Cristo. O que é que Paulo diz? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o ponto. O ponto é que tem muita gente que vive em si mesmo e Jesus está longe. Jesus está ali, ó. Tchau, Jesus. Fica aí. Não mais vive Jesus em mim. Sou eu que vivo. Eu que mando. São as minhas regras. Esse é o ponto. Nós precisamos entender que aceitar Jesus, ter Jesus, é uma mudança de vida. Eu não posso ser a mesma pessoa. Eu quero matar? Quero, mas eu não vou matar. Eu quero dar um murro na pessoa, que eu acho que deve ser uma coisa gostosíssima. Deve ser uma coisa deliciosa. Deve ser, não, mas não é por esporte, não.
Eu fico imaginando assim, alguém faz você dá um murro bem dado, deve ser a coisa mais deliciosa do mundo. Deve ser uma delícia. Dá um murro, você deve sair. Só que é o seguinte, isso é o quê? Carne. Entendeu? É carne. Quem é que não queria? Eita, fulano, peraí. O que é que o pecado faz? Ele traz um prazer momentâneo. Ele traz prazer momentâneo. Imagina, você, meu Deus, dá um murrão em quem merece, que delícia. Olha, resolver as coisas do jeito da carne é bom demais. O ponto é o que Paulo disse, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Ele não está dizendo que ele pegava um chicote, como muitas pessoas religiosas entendem, que esmurrar o corpo era autoflagelação que Paulo fazia. Ele está falando no sentido figurado, no sentido espiritual. Ele está dizendo, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Para quê? Para que eu não escandalize o evangelho, para que eu não me perca. Então, minha carne quer fazer, minha carne quer resolver na mão, a minha carne quer tomar as dores, a minha carne quer se vingar, a minha carne quer pegar o atalho, quer pegar o caminho mais fácil. Só que é o seguinte, eu tenho que entender, eu sou crente. É simples assim, eu sou crente. Eu era das trevas. Eu agora não sou mais. Então, é esse ponto do ser dócil que a Bíblia fala. Ser fácil de lidar. Às vezes, uma pessoa que tem um temperamento agressivo, ela aceita Jesus e de repente alguém vem e dá uma pisada no pé, fala algo que não deveria. A pessoa transformada é nítido. Porque você vê, o leão continua lá dentro. A diferença é que você controla ele. Né? Eu lembro que o pastor, logo no início, quando a gente casou, aí a gente conversava muito sobre isso, ele dizia, Marilyn, eu sei quem eu sou e eu sei quem eu era. Ele disse, eu fui atleta. Eu fui atleta profissional e o atleta profissional ele tem a boca podre. Ele disse, o palavrão era uma vírgula para mim. Ele disse, a maior evidência da minha conversão, quando eu me converti, foi essas mudanças de linguajar. Aí ele disse, você não sabe quem eu era. Eu dava um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Ele disse, eu brigava com todo mundo. Aí eu dizia para ele, eu não consigo imaginar. Por quê? Ele disse, por quê? Porque eu sei quem eu era, mas eu sei quem eu sou. Não porque eu me transformei em um bonzinho, mas porque eu esmurro a minha carne. Eu esmurro o meu corpo. É isso que tem muita gente que não entende. É isso que tem gente que às vezes, né? Não, é o meu jeito, é muito difícil. Eu falava muito palavrão, hoje eu só falo 10. Você ainda não se converteu. Você ainda está deixando a sua carne dominar. Ah, mas eu era muito briguenta, eu brigava 10 vezes em um mês, agora eu só estou brigando 3. Já é uma grande uma evolução, né? Está nas trevas do mesmo jeito. Você já viu o leão, como é que o leão se comporta? Você já viu algum leão fazer assim, vou lhe pegar? Você já viu o leão? Não, o leão ele fica na dele. Ele fica na dele. Aí vem os outros bichos, porque ele sabe quem ele é. O ponto é, quando a gente aceita Jesus, precisamos ter um freio. O fruto do Espírito Santo é esse freio. Não é que a gente agora virou anjo, seres celestiais. Continuamos as mesmas pessoas, mesmo CPF, RG. A gente até gosta das mesmas coisas, porém, hoje nós temos um freio, que é o Espírito Santo, que produz esse freio. Então eu sei o que eu sou capaz de fazer. Eu sei que nem eu disse, eu já fui para cinema, que tinha uma menina na frente, meu Deus me ajuda. Sabe aquela pessoa que está no cinema? Eita! Olha, fulana! Essa mulher se endemoniou. Olha a Rihanna! Eu olhei para o pastor e disse, nunca mais eu assisto filme em cinema lotado. Porque só acontece cinema lotado. Só acontece, por isso que eu só vou para o cinema segunda, e nos horários nada a ver. Nada a ver, eu gosto quando o cinema é só meu. Eu me sinto Michael Jackson na casa dele. Eu sinto que eu sou o Michael Jackson, e eu abri uma porta da minha sala, e entrei. É assim que eu gosto. Porque quando tá lotado, tem esse louco, que não sabe assistir.
E fica... E eu odiei o filme, odiei tudo por causa da pessoa. Só que é o seguinte, se eu fosse dar vazão à minha carne, eu tinha feito um barraco. Eu tinha mandado ela calar a boca. Só que eu sei que uma coisa vai puxando a outra. Então, esse freio que faz a diferença. Ser dócil significa temperamento fácil. Alguém que é fácil de lidar, não é alguém besta. Não é alguém com sangue de barata, mas é alguém que no trato é fácil. Por quê? Porque essa pessoa tem um freio. Ela tem um freio moral, ela tem um freio espiritual, ela sempre pensa antes de agir. Olha, eu queria dar um murro na sua cara. Mas a Bíblia diz. Aí a pessoa faz... essa coisa de contar até 10. Contar até 10, tem gente que acha uma bobagem. Você sabe qual é o sentido de contar até 10? Quem pode dizer aqui? O contar até 10 é para baixar. Aquela coisa. O problema das pessoas que brigam é que é o seguinte. Vem a informação e ela age no fígado. A pessoa que recebe a informação e ela respira, ela conta até 10, ela deixa aquela coisa emocional, aquele fogo, aquela temperatura baixar um pouco, e aí vem a parte racional. Aí com o racional, eu estava até ouvindo uma ex-sargento da Polícia Militar lá de São Paulo, ela foi assediada terrivelmente pelo superior. E ela tem todas as provas, uma coisa assim terrível. E ela casada e o marido policial. Olha que situação. Aí ela dizendo, só que a coisa estava tão pesada, e ela disse, o que é que eu faço? E só chegou um ponto, só tinha o marido. Ela disse, eu vou ter que contar. Agora, como é que eu vou contar e não botar o meu marido numa situação dele vai matar o cara? Aí ela dizendo que assim, Deus deu graça, e ela disse que foi contar para o marido, e ela disse, eu vou contar agora, me ouça, e não é para ter nenhuma atitude. Aí ela disse que foi contando, e ele foi se enfurecendo. Qual marido não se enfureceria? Ela disse, mas aí os dois começaram a conversar, disse, olha, não adianta, a gente tem que ser inteligente. Não adianta a gente ir lá, nós temos 2 filhos, se você for lá e matar esse cara, você sabe que você vai preso. Porque ninguém quer saber o motivo, quer saber que você cometeu um crime. Então, vamos pensar e vamos fazer do jeito certo? Graças a Deus, o marido teve o contar até 10 e resolveram. Ganhou na justiça, ela estava contando já o pós, né? Ganhou na justiça e tal. Mas você imagina uma situação dessa, a pessoa ir lá tomar. Porque é isso que acontece. Isso acontece na briga de trânsito. Isso acontece entre vizinhos. Quando a Bíblia diz assim, sofro dano, é que às vezes sofrer o dano é proteção. Tem uma briga do teu lado, tem uma vizinhança fazendo festa do teu lado, todo mundo está bebendo, todo mundo está farreando, aí você precisando dormir. Gente, eu já passei por isso 1000 vezes, vocês também, tenho certeza. Que adianta você ir lá, tirar satisfação com gente bêbada, você não sabe o que as pessoas são capazes de fazer. Está entendendo? Então é isso. A gente tem um freio moral, um freio emocional e, sobretudo, uma questão de prudência mesmo. Tem gente que você vai falar, parece que a pessoa vai morder. Aí você abre os braços para não engolir inteiro. Você deixa eu abrir os braços para entalar na garganta. Tem gente que você vai tratar uma situação, deixa eu tratar que a pessoa... O dócil é o contrário disso. Também é alguém que aprende com facilidade. Opa, esse é o ponto. Os filhos da luz não vivem errando nas mesmas coisas. Os filhos da luz não precisam ser repreendidos 10 vezes na mesma coisa. Os filhos da luz, eles são de fácil aprendizado. Você falou, eu ouvi e eu vou me esforçar. Porque, sabe qual é o ponto? O ponto é que falta esforço. A pessoa ouve aquilo, mas aí eu volto para a soberba. Acha que não é com ela, então não se esforça. Agora, quando você entende, eu preciso mudar isso, você se esforça. Você pode errar em outras coisas, mas naquilo você não erra mais. Porque você se esforçou. Também são sinônimos de, olha o que é ser dócil, obediente, paciente e submisso. Obediente, paciente e submisso. Gente que não respeita regras, que não obedece quem está acima,
que não obedece a Deus, que não obedece aos seus patrões, superiores, é o brabo. Precisa ser manso. É aquela pessoa, o contrário disso, é aquela pessoa que tem sempre razão. É horrível você tratar a gente que tem sempre razão. Você chega e diz, olha, você está fazendo essa coisa aqui. Não, mas eu estou fazendo, eu tenho minhas convicções. Eu estou dizendo que você está fazendo errado e quem manda sou eu. É horrível isso. É horrível você ter que dar carteirada. E tem gente que você tem que dar carteirada. Tem gente que é assim. Tem funcionário que quer mandar no patrão. Tem filho que quer mandar no pai. Tem ovelha que quer mandar no pastor. O pastor diz, olha, é assim que tem que funcionar. Não, pastor, mas eu acho... Ó, o pastor sou eu. Eu estou mandando você fazer isso. Para a pessoa chegar nesse nível, para um pastor chegar nesse nível, é porque a pessoa já encheu o saco. E às vezes a gente tem que chegar nesse nível porque a pessoa, sabe, não obedece, não se submete. Olha, eu estou dizendo que eu quero fazer tal coisa, faça tal coisa. Teu patrão chega para você, faça tal serviço. Mas eu acho, quem está mandando? Não estou falando de nada ilegal, estou falando de coisas normais, do dia a dia, uma tarefa. Aí você, não, mas eu acho que deveria... Ô, irmão, quem é o patrão aqui? Tem gente que parece que não tem senso. Eu já vi muito isso em ambiente de trabalho. Já vi muito isso. Tem gente que perde o emprego por causa disso. Quem é que vai competir? Eu, por exemplo, Marilyn, eu não trabalho com gente que quebra minha autoridade. Não serve para mim. Porque se eu chamo alguém para trabalhar comigo, como diz o Sheldon, para mim, não comigo, mas para mim, né? Se eu chamo alguém para trabalhar comigo, se eu chamar alguém, olha, eu preciso de você, você é importante para essa tarefa aqui, mas eu tenho a minha ideia já. Agora, cabe a você aceitar ou não. Se você aceitou, e eu digo como deve ser o andamento, ótimo. Agora, se você vem e diz, não vai ser desse jeito não, vai ser do outro jeito. Espera aí, o que você está fazendo aqui? Eu não perguntei, não pedi sua opinião. Tem gente que, até para dar opinião, você tem que ter sabedoria. Você não pode dar opinião a quem não te dá abertura. Você não pode dar opinião a quem já tem algo montado, alguém que tem... Porque, olha, deixa eu dizer para você, eu sou uma pessoa que, com quem eu trabalho, eu chego, por exemplo, eu sou compositora das minhas músicas. Quando Deus me dá as músicas, me dá tudo. Eu sei o que eu quero. A Micaela é testemunha como é que começam as gravações da música. Eu chego, canto a música para o Tiago e digo, Tiago, olha, eu penso isso, mas eu quero saber o que é que você acha. E ali ele vai me dar toda a direção. E dizer, eu acho que isso fica bem, isso aqui não fica. Aí a gente começa a ouvir outras pessoas e ali a gente vai encaixando. Você entende? Até para você ouvir opiniões ou dar opiniões, tem que ter sabedoria. Agora tem gente que quer... Um cara já quis mudar meu nome. O cara chegou para mim e disse assim, no primeiro CD que eu gravei, o cara chegou para mim, ele não me conhecia. Ele não sabia nada da minha história e disse, primeira coisa que eu mudaria em você é o nome. Seu nome é ruim. Eu digo, pois é, obrigado, tchau. Não quis mais nunca falar com ele. Não serve para mim. É igual o cara que queria fazer a cirurgia no nariz da Gisele Bündchen. Teimou para fazer a cirurgia. Ela peitou e disse que não ia fazer. E vamos perguntar onde é que ele está e onde ela está. E com esse cara é a mesma coisa. Desapareceu do planeta. Como é que você chega para alguém? Não, ó, isso aqui está tudo errado. Eu já conheci histórias de pessoas que vão trabalhar, por exemplo, na casa de alguém. Vai trabalhar na casa de alguém, eu vou ser uma governanta, eu vou fazer limpeza, vou fazer faxina. Começa a dar a lição na patroa. Começa a dizer, não, essa decoração aqui toda errada, viu? Você não é decoradora de interiores. Ela não te contratou como decorador de interiores. Contratou você para um serviço, então faça. Agora, se você tem sugestão, dê a sugestão com sabedoria. Você entende? Fácil de lidar, submisso, obediente, paciente. E o mais importante, gente, é alguém de fácil convívio. Gente que melhora o ambiente. Gente que traz alegria para o ambiente. Eita, essa pessoa faltou? Quem aqui, no seu ambiente, seja de trabalho, de escola, de família,
Quem aqui celebra quando determinada pessoa não está nesse ambiente da sua vida aí? Levanta a mão. Você diz, obrigado, Senhor, que paz. Agora me diga, quem aqui celebra quando aquela pessoa está no seu ambiente? Tem alguém na sua vida? E você assim, que bom que essa pessoa está aqui. Essa pessoa que você celebra é porque é alguém que é fácil de conviver. Não é uma pessoa que qualquer coisa... Quem é a pessoa fácil? A pessoa fácil de conviver é uma pessoa sábia. É uma pessoa que vai te corrigir na hora certa. É uma pessoa que não tem mimimi. É uma pessoa que não é dona da razão. Porque eu acho que a pior pessoa que existe é a chata. Eu falei uma vez para uma pessoa, disse, olha, e a gente corre o risco de muitas vezes ser o crente chato. Ou raça. Crente chato. Eu detesto gente assim, chata. Detesto. Detesto. Eu gosto de gente leve. Eu gosto de gente que me faça rir na hora que eu quero rir. Na hora de falar sério, eu quero gente de boa conversa para falar sério. Mas na hora do lazer, eu não quero gente para me dar sermão. Eu quero gente para rir comigo. Que a pior coisa é o chato do rolê. Vai todo mundo para uma piscina. Chega na piscina, tem os crentes. Ixi, olha. Af. Por que veio, troço? Vai orar, vai para o monte, desgraça. Sobe o monte e fica lá orando. Porque na hora de um lazer, tu quer que o povo esteja orando? Sabe, essas coisas chatas. Vamos para uma festa. Vai ter a festa, aí nós vamos para a festa, aí tem comida. São os jovens crentes. Não tem ninguém de volta, tem crente. Não, ó, nós vamos aqui, vai ter um momento da oração. Ô, irmão, ó, a oração é depois. Você está entendendo? Tem gente que é inconveniente, é chata. E você não quer essas pessoas perto de você. Por quê? Volto para aquela questão. Tudo que a pessoa faz parece que é um deboche. Se está rindo, está debochando. Se está alegre, está rindo de mim. Por que está rindo? Fecha a cara, que Jesus não gosta. Como diz o Tony. O Tony, no Eu, a Patroa as Crianças, ele disse que pessoas de Deus sorriem na presença de Deus. Eu não sei de onde ele tirou isso. É demais. Ele disse, o Tony é o crente insuportável. Né? Tudo dele é assim. Não, pessoas... Onde é que a pessoa vai estar rindo? Pessoas de Deus sorriem na presença de Deus. Ou seja, se estiver rindo... Ô, gente, ora em lugar. Ora em lugar. Eu estou indo para uma piscina, não estou indo louvar nem adorar. Eu estou indo para uma piscina. Então ali a gente vai conversar da vida, das coisas. Se tiver aquele momento ali que a gente vai falar das coisas de Deus, vamos falar. Agora, não, olha, vamos... Eu já convivi muito com gente chata. Crente chato, eu já convivi muito. Principalmente a minha infância, adolescência, a juventude, foi só com gente chata. Os meus líderes de jovem foi tudo chato. Tudo. Eu falo disso com muita propriedade porque eu vivi isso. Eu tive um presidente de jovem, que ele chegava, eu devia ter meus 16, 17 anos, na época era jovem e adolescente junto. Aí ele chegava, e jovem é aquele negócio de kkkk, né? Qualquer coisa tá rindo. Aí ele chegava nas reuniões informais, né? Jovem trouxe rindo. Aí ele chegava, reverência. Porque nós estamos na casa de Deus. Aí eu olhava para ele assim, chato. Não era culto, não era nada. Era uma reunião informal. E ele fazia umas coisas que eu não posso nem dizer aqui, senão vou identificar. Ele fazia umas coisas que eram proibidas por lei, e isso ele não tinha reverência para fazer. Uma vez eu falei para um novo convertido, eu disse, olha, muito cuidado. Porque o novo convertido, ele tem duas tendências. Ou ele é muito vida louca, ainda não aceitou Jesus de verdade, ou ele é assim, ele entra num nível de tudo é pecado, que ele não consegue equilibrar aquilo. Aí começa a ser aquela pessoa que ninguém consegue conversar, ninguém consegue se aproximar, porque tudo é pecado. Tudo é pecado. Aí eu falei para essa pessoa, digo, ó, cuidado, porque a Bíblia diz que quando você é justo demais, você se destrói. Então não é que você vai aceitar a coisa errada, mas você tem que entender e tolerar as pessoas. A Bíblia diz que nós devemos nos suportar uns aos outros. Ou seja, tem aquele que é mais espivitado, tem o mais caladinho, tem o que ri, tem o que não ri. Eu tenho que suportar e tentar melhorar aquele ambiente. E não ficar com o dedão julgando todo mundo, que tem gente que é assim, um dedão para julgar, menino. Porque se acha muito, sabe? Então o dócil é alguém de fácil convívio. Ah, eu sou uma pessoa muito difícil. Se você libera essa frase, é porque falta você ainda entrar nesse caminho da luz.
E isso, gente, humildade e essa doçura e essa qualidade do dócil é algo que não é Deus que vai fazer, é você. Você que decide. São decisões, entende? São decisões.